Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Hoje eu não vou, como de costume, fazer uma mensagem, um sermão expositivo, mas eu gostaria de tratar de um tema, de um tópico. E se você tem papel, se você tem caneta, se você puder anotar os tópicos, eu acho bom, porque a nossa memória não é tão confiável como parece. Efésios 6, verso 4. Esse texto, ao se referir aos pais, está se referindo aos pais homens, não aos pais marido e mulher, pai e mãe. No verso 1, quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, aí é pai e mãe. Mas no verso 4 é especificamente para os pais homens, pais maridos. E eu queria que a igreja toda lesse comigo. Vamos juntos? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Eu queria dar para vocês alguns princípios sobre pai, um homem de valor. Eu tenho plena consciência de que a missão mais nobre e também mais árdua que Deus confiou a nós homens é a paternidade. Não é fácil ser pai. É um grande desafio. Porque, às vezes, você tem o caso de filhos piedosos, mesmo os pais não andando com Deus, os filhos andam com Deus. Às vezes você tem o caso de pais piedosos, cujos filhos optam em não andarem com Deus. Entretanto, o nosso papel como pais é nos esforçarmos para vivermos com Deus, para ensinarmos os nossos filhos a andarem com Deus e acompanhar os nossos filhos nessa caminhada da vida cristã. É claro que é mais fácil ter sucesso fora dos portões do que ter êxito dentro dos portões. Então, você encontra na Bíblia homens de Deus, como Isaac, Jacó, Efraim, Eli, Davi, Ezequias, que foram homens de Deus, mas que tiveram enormes lutas dentro de casa. A grande pergunta é, que princípios nós poderíamos adotar para nós sermos pais de valor, homens segundo o coração de Deus? Primeiro princípio: pai, um homem de valor, é aquele que na dinâmica da vida prioriza seus filhos, orando por eles e confrontando-os. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 5, há um fato muito interessante sobre Jó. Jó tinha duas características: ele era o homem mais rico da sua geração e o homem mais piedoso da sua geração. E com respeito aos filhos, está escrito no verso 5 assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó intercedia pelos filhos, Jó intercedia pelos filhos de madrugada, Jó intercedia pelos filhos continuamente. Jó chamava seus filhos para conversar com eles, para exortá-los, para confrontá-los. E a preocupação de Jó não era com a reputação dos filhos, era que os filhos tivessem porventura pecado contra Deus no coração. Pai, um homem de valor,
É um homem que não importa quão ocupado seja, quão agenda congestionada seja, ele encontra tempo para orar com os filhos, para conversar com os filhos, para confrontar os filhos e para entender se os filhos de fato estão glorificando a Deus no seu coração. Esse é o seu desafio. Esse é o meu desafio. Segundo princípio: pai, um homem de valor, é aquele que não tem preferência por um filho em detrimento do outro. Todos vocês sabem que os filhos são diferentes. Têm temperamentos diferentes. Têm personalidades diferentes. Têm formas diferentes de agir e de reagir. De responder e de corresponder. Há filhos mais dóceis e há filhos menos dóceis. E os pais precisam tomar enorme cuidado para não terem preferência por um filho em detrimento do outro. O papel dos pais não é apenas criar os filhos verticalmente de forma correta, mas criar os filhos horizontalmente de forma correta, colocando no coração deles o princípio do respeito, da amizade, da harmonia. Homens de Deus cometeram erros nessa área, como Isaac, que preferia Esaú em detrimento de Jacó. E mais tarde, Jacó repete o erro de seu pai Isaac, tendo preferência por José, em detrimento dos outros irmãos. Ambos os pais jogaram filhos uns contra os outros. Porque o papel dos pais é costurar a unidade da família e manter os vínculos de amizade entre os filhos. Terceiro princípio: pai, um homem de valor, é aquele que ama mais a Deus que a seus filhos e tem coragem de confrontá-los. Não é fácil dizer não para um filho, para uma filha, a todo momento. É mais fácil dizer sim. É mais fácil ceder. É mais fácil agradar. É mais fácil fazer a vontade dos filhos. Às vezes os filhos querem um caminho, insistem num caminho, e os pais precisam dizer não, e repetir e dizer não, e tornar a dizer não. E isso pode ser difícil, isso pode ser desconfortável, mas precisa reger o coração de um pai o seguinte princípio: eu amo mais a Deus do que os meus filhos. O meu papel não é sempre agradar os meus filhos, mas agradar a Deus, criando os meus filhos no temor de Deus. Este foi o erro do sacerdote Eli. Ele era um pai de 2 filhos, ele era um líder no seu país, ele era juiz, ele era sacerdote, ele liderou a sua nação 40 anos, ele foi um líder tão forte que os seus filhos quiseram seguir a sua carreira, também eram sacerdotes. Mas houve um dado momento na vida de Eli, que ele não teve pulso, que ele não teve fibra, que ele não teve musculatura espiritual para confrontar os filhos, para exortar os filhos, para disciplinar os filhos, para corrigir os filhos, e ele acabou se tornando um pai ausente, um pai bonachão, um pai conivente, um pai fatalista, e ele viu a sua casa desmoronando sobre a sua cabeça, porque ele não exerceu o seu papel de pai, de sacerdote da sua própria casa. Quarto princípio: pai, um homem de valor, é aquele que tem tempo para seus filhos e discerne suas lutas pessoais. Todos nós, irmãos, andamos ocupados demais. Essa é a tônica da nossa geração. Sobretudo morando numa grande metrópole como São Paulo, todos vocês gastam enorme tempo com mobilidade urbana. Todos vocês têm uma agenda em 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. E às vezes, os afazeres, as demandas da empresa, as exigências do seu trabalho, a sua agenda multifacetada, pode levar você a estar tão mergulhado nas suas atividades que você não consegue enxergar o que está pulsando dentro da sua própria casa ou o que está transpirando da alma de seus próprios filhos.
Eu vejo isso em Davi. Ele era um rei, ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha uma agenda que exigia cada vez mais dele, ele amava os seus filhos, ele honrava seus filhos, constituindo os seus filhos em ministros de Estado. Entretanto, ele não tinha tempo para examinar nem auscultar o coração dos filhos. Ele não percebia que Amnon estava diferente e que a causa dessa diferença era uma paixão doentia pela sua própria irmã Tamar. Ele não teve percepção, embora fosse um homem tão arguto para tantas outras coisas, em visitar o seu filho Amnon e não perceber a causa do problema. Ele não teve percepção ao encaminhar a sua filha Tamar para a própria casa de Amnon, para se tornar uma vítima de uma armadilha mortal. Ele não teve coragem de auscultar o coração de Absalão, quando Absalão, revoltado com Amnon, porque Amnon forçou a sua própria irmã, e nutriu pelo irmão 2 anos uma ira assassina, velada, escondida. E Davi teve muitas pistas para perceber isso e evitar uma tragédia, e não o fez. E Absalão matou seu irmão Amnon. Ele perseguiu Absalão, ele cortou o diálogo com Absalão, e essa crise existencial durou 11 anos sem solução dentro da sua casa, até que seu filho conspira contra ele, e o filho morre nessa inglória empreitada. Sabem por quê? Porque este homem estava ocupado demais para se ocupar com os sentimentos mais profundos do coração de seus filhos. Pai, um homem de valor. Em quinto lugar, é aquele que ousa liderar sua casa e sua família a servir a Deus. Nós vivemos uma geração, irmãos, chamada democrática. Cada um escolhe o que quer. Mas nós estamos caindo naquela geração lá de Juízes. Cada um se torna dono do seu nariz e faz as suas próprias escolhas. Até pais que defendem a tese de que eles não devem interferir na vida espiritual dos seus filhos, porque essa é uma decisão particular, individual e inalienável, que cada um tem que fazer as suas próprias escolhas. Não foi assim que pensou o líder Josué. Aliás, já foi lido um texto aqui hoje sobre Josué, onde ele, sendo líder do seu povo, introduzindo o seu povo na terra prometida, a ordem de Deus era essa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi esse homem que tomou a seguinte posição na sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve peito e coragem de se levantar como líder da sua casa. Ele chamou para si essa responsabilidade. Ele não terceirizou a liderança espiritual da sua família. Ele teve coragem de dizer: eu vou seguir esse caminho, a minha casa vai seguir esse caminho, e a nossa casa inteira, a nossa família inteira vai escolher e vai fazer isso. Nós vamos servir ao Senhor. Pai, um homem de valor, é o homem que lidera a sua casa, a sua família, os seus filhos, na decisão de andar com Deus. Sexto princípio: pai, um homem de valor, é aquele cujo coração é convertido aos filhos. Está lá em Malaquias capítulo 4, verso 6. E a única maneira de Deus não ferir a terra com maldição é quando há uma conversão dentro de casa, dentro da família, pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Tanta violência na família, tanta desavença na família, tanta falta de diálogo na família, tanta frieza na família, tanta hostilidade na família, tantos filhos matando os pais, tantos pais desprezando os filhos, tanto silêncio ou tanta briga dentro de casa. O projeto de Deus, entretanto, é que os pais sejam convertidos aos filhos, e um pai convertido a um filho
É um pai que tem tempo para o filho, que ora pelos filhos, que chora pelos filhos, que se coloca na brecha em favor dos filhos, que não desiste dos filhos, que dá a sua vida pelos filhos, que não abre mão de ver os seus filhos convertidos, transformados, levantados por Deus para serem reparadores de brechas. Sétimo princípio. Um pai, um homem de valor, é aquele que tempera disciplina com encorajamento. Irmãos amados, se nós tivermos filhos para dar apenas disciplina, nós vamos criar filhos recalcados. Se nós criarmos filhos apenas com encorajamento, nós teremos filhos mimados. A Bíblia é clara nesse equilíbrio. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. E provocar um filho à ira é quando os pais não têm consistência. Quando os pais exigem uma coisa, mas fazem outra. Cobram dos filhos um comportamento que eles mesmos não têm. Um pai provoca um filho à ira quando o pai tem preferência por um filho em detrimento do outro. É muito pesado com um e muito leve com o outro. Exige muito de um e exige quase nada do outro. Um pai provoca um filho à ira quando compara um filho com outro. E os filhos podem ser comparados, sim, no sentido de empenho, mas nunca no sentido de desempenho. Na escola, por exemplo, exigir que os filhos tenham a mesma nota, o mesmo desempenho escolar é injustiça. Porque cada um tem um potencial, cada um tem uma capacidade singular. Você pode exigir dos filhos o mesmo empenho, mas jamais o mesmo desempenho. Mas o texto vai adiante e diz: antes criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina significa que os pais precisam fazer dos seus filhos seus discípulos. Disciplina é coisa que não é boa, na hora não é boa. Ninguém fica feliz por ser disciplinado. Vai ter um efeito positivo. Dizer não para um filho, para uma filha, não é fácil, mas é necessário. Um filho e uma filha não morrem por entrar para o quarto aborrecido e até chorando, porque você diz não. Mas é melhor ver um filho chorando agora do que a vida inteira. Mas a palavra admoestação, criai-los na disciplina e na admoestação. A admoestação já é confronto verbal. Os pais não podem se omitir em confrontar os filhos verbalmente. Está errado, está certo, pode, não pode, deve, não deve, faz, não faz, vá, não vá. Os filhos podem até desobedecerem, mas cabe aos pais serem claros, serem precisos, serem absolutamente eloquentes nessas exigências. Mais do que isso, criai-os na disciplina da admoestação do Senhor. Os pais precisam entender que os filhos precisam de Deus, carecem de Deus, e eles precisam viver aos pés do Senhor. Oitavo princípio: pai, um homem de valor, é aquele que protege seus filhos dos predadores. Está lá em Jó 39, 27 e 28. Diz que a águia faz o ninho de seus filhos no alto dos penhascos. Todos nós pais sabemos disso. Nós não conseguimos monitorar os nossos filhos 24 horas por dia. Não conseguimos. Nós não podemos estar ao lado deles o tempo todo. Nós não podemos saber exatamente todos os lugares onde eles vão e o que eles fazem e com quem eles vão. Mas no que depender de nós pais, nós precisamos tomar um cuidado. Proteger os nossos filhos dos predadores.
E os predadores estão soltos por aí, nas escolas, nas universidades, nas ruas, no trabalho, por todo lado. Existem perigos, existem ameaças, existem terrenos escorregadios, existem portas largas e sedutoras, existem convites mirabolantes, existem seduções as mais variadas. E assim como a águia, nós devemos construir o ninho dos nossos filhos no alto, longe dos predadores. Se preciso for, alertar, confrontar, declarar o cuidado, e jamais fazer o que Ló fez. Ele mesmo, diz a Escritura, levou as suas próprias filhas e ia armando as suas tendas para as bandas de Sodoma, a cidade do pecado. Cabe a nós pais conduzir os nossos filhos por veredas de justiça. Nono e penúltimo princípio: pai, um homem de valor, é aquele que ensina seus filhos pelo exemplo. Está lá em Provérbios 22:6 assim: ensina a criança não o caminho que ela quer andar. Também está escrito: ensina a criança não o caminho que ela quer andar, mas está escrito: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque ensinar o caminho que a criança quer andar, a estultice está ligada ao coração da criança. Você não precisa ensinar seu filho a fazer coisa errada, porque fazer coisa errada faz parte da própria natureza do ser humano. Não precisa ensinar uma criança a mentir, não precisa ensinar uma criança a ser vaidosa, não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Isso faz parte da natureza humana. Alguém já disse: é preciso envergar o cipó quando ele está novo, inclinar para o bem, ensinar o bem, ensinar a integridade, ensinar a verdade, ensinar a justiça. É preciso empenho e esforço. Entretanto, o ensino não terá eficácia se não for respaldado pelo exemplo. Albert Schweitzer já dizia: o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Os pais são o espelho dos filhos. A vida dos pais precisa ser o avalista da palavra dos pais. Finalmente, pai, um homem de valor, é aquele que não apenas gera os filhos biologicamente, mas também gera-os espiritualmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz no capítulo 4, verso 15, que pelo Evangelho ele gerou em Cristo Jesus aqueles crentes. E escrevendo a Filemon, versículo 10, ele diz assim acerca de Onésimo: solicito-te, Filemon, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Em outras palavras, os nossos filhos biológicos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. Mais importante do que gerá-los biologicamente é gerá-los espiritualmente. Porque todo o sucesso dos nossos filhos será consumado fracasso se eles não nascerem de novo. Eu estou lendo um livro essa semana de Charles Haddon Spurgeon, e ele contava, pastor Arival, a história de George Whitefield. George Whitefield tinha uma cultura, tinha um hábito, tinha uma postura nas suas andanças, porque ele viajava muito, ele era uma espécie de pregador itinerante. Ele pregou 35 anos, 2 a 5 vezes por dia, para auditórios de 2 a 20, 30, 40 mil pessoas. E sempre que ele hospedava numa casa, ele tinha um hábito: nunca saía daquela casa sem dizer para os membros da família a necessidade absoluta de serem convertidos a Cristo, de mostrar o caminho da salvação.
Ele não ia embora da casa sem dizer isso para os membros da família. E consta então que ele chegou um dia na casa de um grande coronel, um homem líder da cidade, de grande reputação na cidade, que não era cristão, nem ele, nem sua esposa, nem seus filhos. Mas aquele homem era tão amável, tão gentil, tão generoso com ele, que ele teve muitas lutas, mas ficou constrangido em falar isso para eles: olha, vocês estão perdidos, se vocês não se converterem, vocês vão para o inferno. E ele teve uma luta enorme interna, e não conseguiu falar. Naquela noite ele não conseguiu dormir, que meu Deus, eu tenho que falar, mas eu vou ofender essa família se eu falar desse jeito, e ele ficou em crise, e ele não conseguiu falar. Antes de ir embora, ele conseguiu botar num quadro que tinha dentro do quarto a seguinte frase: falta-lhes alguma coisa ainda. E foi embora. Quando o menino entrou no quarto e viu aquela frase, chamou a mãe e falou: mãe, vem cá, o homem de Deus esteve aqui, ele disse aqui, falta-lhes alguma coisa ainda. E a mãe chamou o marido e leram aquele quadro que George Whitefield havia deixado, e aquela família entendeu: este homem é um homem de Deus, e ele prega o Evangelho, e a coisa que falta à nossa família é o Evangelho. E aquela família se ajoelhou ali ao redor da cama onde estava George Whitefield, e se rendeu a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior necessidade da nossa casa é que Deus visite a nossa casa com salvação. Mais do que um diploma, mais do que sucesso profissional, mais do que conforto, mais do que prestígio, a nossa casa, os nossos filhos precisam de salvação. Que Deus nos ajude a sermos homens de valor, pais segundo o coração de Deus. Amém.